Olá, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus. Nós vamos continuar a ver o livro Céu e Inferno, o Futuro e o Nada, segunda parte. E vamos ver o item 5 desse Futuro e Nada. Existe uma outra doutrina, diz Kardec, que se defende de ser materialista, porque admite a existência de um princípio inteligente fora da matéria. É o da absorção no todo universal. E segundo essa doutrina, cada indivíduo assimila em seu nascimento uma parcela desse princípio, que constitui sua alma e dá vida, inteligência, e o sentimento por ocasião da morte. Essa alma retorna a esse foco e se perde no infinito, como uma gota de água no oceano. Agora, vejamos, só o que Kardec questiona e nos leva ao raciocínio. Essa doutrina sem dúvida, é um passo à frente sobre o materialismo puro, porque ela já admite alguma coisa, enquanto que a outra não admite nada. Porém, gente, as suas consequências são as mesmas. Aí que a gente tem que raciocinar com ele e que o homem seja lançado no nada ou no reservatório comum, para ele a mesma coisa. Se no primeiro caso eles exterminando, né, ele é exterminado. No segundo, ele perde sua individualidade, ele se perde. É, portanto, como se ele não existisse. Olha, a pergunta que a gente tem que fazer, o questionamento lógico e racional, as relações sociais também não deixam de ser rompidas, e para sempre. O essencial para ele é a conservação do seu eu. Sem isso, que importa ser ou não ser o futuro, para ele é sempre nulo. E a vida presente, a única coisa que lhe interessa, que o preocupa, e sob o ponto de vista de suas consequências morais, essa doutrina é tão perigosa e tão desesperadora. É tão estimulante do egoísmo quanto o materialismo propriamente dito. Por quê? Porque se eu vim sair desse todo, né? Kardec vai continuar nos levando ao raciocínio, e eu teria que ter trazido alguma coisa desse todo fabuloso. E, no entanto, ele assim começa mais ou menos a estaca zero dentro desse raciocínio. E ainda constam de viver egoisticamente, o que também não é correto. E você não dá desenvolvendo as virtudes, né? Aí a gente vai ter que desenvolver as virtudes, né? Aí Kardec diz, ainda não sei se pode ser. Além disso, fazer aí a seguinte objeção: todas as gotas d'água tiradas do oceano se assemelham e têm propriedades idênticas, como com parte de um mesmo todo, né? Elas são iguaizinhas, porque as almas, elas são tiradas desse grande oceano de inteligência universal, se parece nem tão pouco, né? E olha as diferenças que existem à nossa volta, olha aí, porque o gênio ao lado da estupidez, as mais sublimes virtudes ao lado dos vícios, as mais ignóbeis, a bondade, a doçura e a mansitude, ao lado da maldade, da crueldade, da barbárie. Como as partes de um todo homogêneo pode ser tão diferente uma das outras. Não era para ser assim, era para vir tudo arrumadinho, não é não? Se tudo sai do todo, não é? Bonitinho, tudo arrumadinho e bonitinho. Que esse todo é o perfeito, é o absoluto. Disse que a educação que tem as modificações. Mas então, de onde vêm as qualidades inatas, as inteligências precoces, os instintos bons e maus, independente de toda a educação, e frequentemente tão pouco em harmonia com os meios
em que se desenvolve a educação. Sem dúvida alguma, modifica as qualidades intelectuais e morais da alma. Mas aqui se apresenta uma outra dificuldade que ainda a alma comum não devem ser mais adiantados, não é? Será que com essa alma comum seriam que ser mais adiantados? E depois, aliás, para que esse melhoramento, para que tanto esforço para adquirir talentos, virtudes, grandezas em todos os sentidos? E para que trabalhar pelo progresso da humanidade, se tudo isso deverá se cada um se perder nesse oceano do infinito, né? Se vai se perder sem proveito futuro, ele voltaria mesmo a ficar o quê? Se é selvagem ou não beber, comer, dormir tranquilamente, sem se torturar o espírito. Por outro lado, a alma, reentrando no todo universal, de onde havia saído a voz após ter progredido durante a vida, ali coloca um elemento mais perfeito, de onde que se conclui que esse todo deve com o tempo achar-se profundamente modificado. Cada um leva sua experiência, cada um leva o seu talento, e nós sabemos, né, que o todo, o absoluto, o Criador, ele não se modifica com as suas próprias leis, como então acontece que dali saiam, como eu posso dizer, incessantemente almas ignorantes e perversas. A gente poderia estar se perguntando, porque a gente encontra pessoas já com conquistas, mas não é esse o caso, né, da maioria. Portanto, como sempre, nos levando a raciocinar, né? Vamos raciocinar. No item 7, ainda nos afirma: nessa doutrina, a fonte universal de inteligência que fornece às almas humanas é independente da divindade, ser superior, distinto, que anima tudo por sua vontade. Não é precisamente o panteísmo. Então, o panteísmo, propriamente dito, dela difere quando, segundo ele, o princípio universal da vida, de inteligência, é o próprio Deus. Então, Deus, ao mesmo tempo, espírito e matéria, todos os seres, todos os corpos da natureza compõem a divindade, da qual são as moléculas, elementos constitutivos em uma palavra. Deus está em tudo, e tudo é Deus. Deus é o conjunto de todas as inteligências e reunidas cada indivíduo sendo uma parte desse todo. Ele mesmo é Deus. Nenhum seu superior e independente comanda o conjunto do universo. É uma imensa república sem chefe. Ou antes, cada um é chefe com o poder absoluto. E não é assim que a gente constata quando chega aqui. Vejam só, continuando a esse sistema, né, o panteísmo aí, podem se opor numerosas objeções, das quais as primeiras são essas: a divindade não podendo ser concebida sem o infinito das perfeições. Pergunta-se, como um todo perfeito pode ser formado de partes tão imperfeitas e tendo necessidades de progredir, né? Pergunta. Então, vamos ao âmago dessa questão, né? Kardec nos leva a esse raciocínio. Caso a parte devendo ser submetida à lei do progresso, daí resulta que o próprio Deus deve progredir. Se ele progride incessantemente, deve ter tido, na origem dos tempos, ter sido muito imperfeito, né? Será que ele foi muito imperfeito na origem dos tempos? Como um ser imperfeito, formado de vontades e de ideias tão divergentes, pode conceder as leis tão harmoniosas, tão admiráveis de unidade de sabedoria, de previdência, né, que rege o universo? Como é que é isso? Se todas as almas são, portanto, porções dessa divindade,
todas concorrem para as leis da natureza. Como então pode acontecer que elas murmurem sem cessar contra essas leis, que são obras suas? Não poderíamos então nos queixar. E no entanto, não é assim que acontece. Aliás, gente, o muro de lamentações, né? O muro de lamentações, uma teoria não pode ser aceita como verdadeira, senão como na condição de satisfazer a razão e dar conta de todos os fatos que abrange. Se um só fato vem lhe dar um desmentido, é porque ela não está na verdade absoluta, ou com essa verdade absoluta. E lá no item 9, que é pequenino do ponto de vista moral, né? Do ponto de vista moral, as consequências também são bastante ilógicas de início. Para as almas como o sistema anterior de absorção em todo, né? E a perda da individualidade, admitindo-os, segundo a opinião de alguns panteístas, que elas conservam sua individualidade. Então Deus não tem mais vontade única, é um ser como é composto de miríades de vontades divergentes. Depois, cada alma sendo parte integrante da divindade, nenhuma está nominada por um poder superior, não incorrendo por consequência em uma responsabilidade por seus atos bons ou maus. Então ela não tem nenhum interesse em fazer o bem e pode fazer o mal. Olha que interessante. Então, impunemente, já que a senhora é soberana da sua vontade, né? A alma, ela é a senhora soberana da sua vontade. É bom a gente refletir, gente, sobre o panteísmo, né? Que nós estamos refletindo hoje. Dê a leitura do item 7 e 9 e façam boas reflexões. Bons estudos, gente.